Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins e na aula de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda blusinha ou cropped. Então fique agora com a lista de materiais. Então pessoal, esse foi o fio que eu utilizei nessa peça, o fio Balão Amigo, ele é da Pinguim. Ele é um fio, pessoal, que ele é 58% algodão e 42% acrílico. O tex dele é de 333 e ele vem com 150 metros no novelo. Mas já adianto para vocês que ele rende bastante. Nessa peça eu utilizei apenas 2 novelos e ainda sobrou um pouquinho do segundo novelo. Porém, pessoal, eu sempre gosto de reforçar que vocês não precisam utilizar o mesmo fio que eu utilizei. Vocês podem estar variando, utilizando outros fios, os fios da preferência de vocês. Por exemplo, vocês podem utilizar o fio Charme, o fio Bella, o fio Bella Fashion, o fio Clea Mil duplo, o fio Cordonnet Filari duplo. Então, vocês podem utilizar o fio que vocês preferirem mesmo, tá? Porque como eu ensino por centímetros, vocês vão conseguir fazer em qualquer fio, tá? Apenas adaptando aí a quantidade de centímetros que vocês precisam fazer para dar o tamanho de vocês, tá bom? Então agora a gente vai ver quais são as medidas necessárias para confeccionar a nossa peça. Então, para fazer a nossa peça, pessoal, nós vamos precisar basicamente de 3 medidas. Primeiramente, a medida do busto, onde você vai tirar aqui, ó, na parte mais larga do busto, tá? Depois a gente vai precisar da medida de cava e decote, que é tirado desde o ombro até essa abertura aqui, ó, para passagem do braço, que vai ser a mesma medida do decote. E por fim, a gente vai precisar da medida desde o ombro até o comprimento total, que é onde você quer que a peça termine. Para iniciar a nossa peça, a gente vai fazer essas florzinhas aqui, que ficam na altura da cintura. Então, a medida que nós vamos utilizar vai ser a medida do busto, subtraído 10 centímetros. Então, por exemplo, se você tem 90 centímetros de busto, você vai fazer as florzinhas até atingir 80 centímetros. Isso mesmo, 10 centímetros menor que o tamanho do busto. Isso para que a nossa peça ela fique bem acinturada. E antes de nós iniciarmos a nossa peça, eu já vou pedir para você clicar no gostei se você gostou dessa aula, deixar seu recadinho aqui nos comentários, alguma dúvida que você tiver, tá? Compartilha esse vídeo aí nos teus grupos de WhatsApp, com as tuas amigas crocheteiras, para que meu trabalho possa alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? E outro pedido muito importante, pessoal, assistam às propagandas, tá? É só assim que vocês conseguem me ajudar a ter algum retorno financeiro aqui no canal e continuar trazendo vídeos gratuitos para vocês, tá bom? Então, fiquem agora com o passo a passo. Então, para começar o nosso trabalho, nós vamos aprender a fazer a florzinha inicial, que vai ficar ali na parte inferior da nossa blusa ou do nosso cropped, tá bom? Então, a gente faz aqui o nozinho inicial e na sequência colocamos 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo para fechar o meu trabalho em círculo. Agora eu subo uma correntinha e dentro dessa argolinha que se formou, a gente vai colocar 8 pontos baixos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Terminados os 8 pontos baixos, a gente vai vir no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nós fazemos 1, 2, 3, 4 correntinhas para subir, laço o fio 2 vezes e no mesmo pontinho de base, nós vamos fazer um ponto alto duplo sem fechar a última laçada. Então, eu tiro 2 laçadas, tiro 2, deixo as 2 aqui na agulha. Laço o fio 2 vezes, venho no mesmo lugar e novamente vou tirar 2 e 2. Olha só, ficando com 3 laçadinhas na agulha. Daí, nós tiramos todas juntas, ficando aqui com 3 pontos fechados juntos.
Agora, nós vamos fazer 4 correntinhas. Laço o fio 2 vezes e no próximo ponto baixo, a gente vai repetir, fazendo 3 pontos altos fechados juntos. Então, eu venho aqui, tiro 2 e 2 laçadas, laço o fio 2 vezes no mesmo lugar, tiro 2 e 2 laçadas, e pela terceira vez, eu tiro 2 e 2. Ficando aqui com as 3 laçadinhas e mais essa que já estava na agulha, totalizando 4. Daí, nós tiramos todas juntas. Olha só. Agora, fazemos 4 correntinhas. E repetimos, em cada um dos pontos baixos, a gente vai fazer essas pétalas, que são compostas de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Aí, a gente sempre coloca 4 correntinhas de separação entre elas, e assim a gente vai fazer até completarmos as 8 pétalas. Então, pessoal, cheguei ao final da florzinha, fiz as últimas 4 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, no primeiro grupo fechado, tá? Daí, fica aqui dessa forma. Então, agora, a gente pode fazer uma correntinha, puxar o fio e cortar, porque agora a gente vai repetir esse mesmo processo para fazer a próxima flor, tá? Então, a gente começa normalmente com as 4 correntinhas, fecha em círculo, faz 8 pontos baixos e começa a trabalhar os grupinhos fechados juntos, tá? Daí, eu volto com vocês com a próxima florzinha já na etapa ali pra gente fazer a união entre elas. Então, pessoal, fiz aqui 6 pétalas da segunda flor. E agora, a gente vai começar a união. Então, eu faço aqui à frente 2 correntinhas mais folgadinhas, tá? Pego minha primeira flor, em qualquer um dos pontos dela, a gente vai fazer a união. Ó, aqui é o lado do avesso e aqui é o lado do avesso. Então, a gente vai colocar avesso com avesso e vai fazer um ponto baixo aqui, ó, no espaço de correntinha pra unir. Faço 2 correntinhas mais folgadinhas e vou trabalhar aqui no próximo ponto baixo, os meus 3 pontos altos duplos fechados juntos, tá? Aqui 2. E agora, o terceiro. Daí, eu fecho juntos. E já fiz aqui a união em um ponto. Agora, eu faço novamente 2 correntinhas, um pouco mais folgadas, venho no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas, laço o fio 2 vezes e faço aqui embaixo, mais uma vez, os 3 pontos altos duplos fechados juntos. 2 correntinhas. E vamos unir pela terceira vez. Então, eu venho na florzinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas. E agora, a gente já vai finalizar com um ponto baixíssimo aqui no início, ó. Tá? Então, nossa união, ela fica aqui dessa forma. Olha só. Os quadradinhos ficam aqui dessa forma. E a gente vai continuar unindo, fazendo mais florzinhas até a gente atingir ali aquela medida inicial que eu passei pra vocês, que é o tamanho do busto, menos 10 centímetros. Então, se seu busto é de 80, você vai fazer 70 centímetros, aproximadamente, tá? Você vai fazer essas florzinhas até atingir esse tamanho, tá? Isso, pessoal, é para que nossa peça ela fique mais acinturada, tá bom? Mas, se por acaso a sua medida de busto e de cintura não for muito diferente, então você pode diminuir só uns 5 centímetros para ele ficar ali um pouquinho mais justo, tá? Se não tiver muita diferença aí de
da cintura pro busto. No meu caso, olha só, eu já fiz aqui as minhas florzinhas na quantidade que eu preciso, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu vou precisar de uma quantidade de 10 flores, tá? Então, tá faltando apenas a florzinha, a última florzinha que a gente vai unir de um lado e do outro. Então, eu fui fazendo, ó, da forma que eu expliquei pra vocês, unindo uma florzinha na outra, até chegar no tamanho que eu preciso. Aí, a última flor a gente vai unir lá com a primeira, a gente vai unir com a penúltima e com a primeira, tá bom? Então, vou ensinar para vocês agora como fazer essa união com as duas flores. Então, para fazer a união com as duas flores, eu fiz aqui mais uma flor com duas pétalas e a gente já vai começar a unir. Então, eu faço duas correntinhas, venho aqui em uma das flores, ó, no cantinho, tá vendo? A gente uniu aqui, nós pulamos um, no próximo é que a gente vai unir novamente. Então, eu pego aqui, ó, do avesso e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e vou trabalhar aqui a minha próxima pétala. Finalizei, mais uma pétala e a gente vai fazer novamente a união. Então, eu trabalho duas correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Duas correntinhas e trabalho novamente mais uma pétala aqui no ponto baixo. Terminada, mais uma pétala, a gente vai unir pela terceira vez. Então, eu faço duas correntinhas mais folgadas, venho no próximo espaço e faço um ponto baixo. Olha só como tá ficando a união. Agora, a gente faz mais duas correntinhas. Vamos trabalhar a próxima pétala aqui embaixo. Depois, nós fazemos 4 correntinhas e trabalhamos mais uma pétala no próximo ponto. Prontinho, ó, fiz a pétala, 4 correntinhas e mais uma pétala. Agora, a gente vai começar a unir, só que lá na outra flor. Então, eu faço aqui duas correntinhas, venho lá na outra florzinha, ó. Aqui a gente tem a união, pulamos um espaço e no próximo a gente vai começar a unir. Então, venho aqui, ó, por baixo, tá vendo, ó? Pegando assim pelo avesso, aí eu faço um ponto baixo. Duas correntinhas, laço o fio, venho aqui e trabalho a minha próxima pétala. Prontinho, fiz a pétala e mais duas correntinhas, agora vamos lá novamente, unir com um ponto baixo no próximo espaço. Faço duas correntinhas, volto para fazer aqui a última pétala, tá? Então, fazemos a última pétala, que são 3 pontos altos duplos fechados juntos. E agora, vamos trabalhar a nossa última união. Então, nós fazemos duas correntinhas, vamos no próximo espaço, colocamos um ponto baixo, duas correntinhas e finalizamos com um ponto baixíssimo em cima da primeira pétala, tá? Então, agora, a gente já pode puxar o nosso fio, tá bom? A gente não vai cortar, porque a gente já vai começar a trabalhar a parte de cima da nossa peça, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, ela já tá prontinha. Agora, pra gente começar o ponto da parte de cima, nós vamos fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, e no mesmo lugar nós colocamos mais um ponto alto. Daí, nós fazemos uma correntinha de separação e no espaço de correntinhas à frente, nós vamos colocar 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, sobre a próxima pétala, nós colocamos também 2 pontos altos. Olha só. Fazemos uma correntinha de espaço, e aqui, ó, entre uma pétala e outra, nesse ponto baixo, nós vamos colocar também 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, em cima da pétala, 2 pontos altos,
uma correntinha no espaço de 4 correntinhas à frente. Colocamos 2 pontos altos, uma correntinha de espaço em cima da pétala, 2 pontos altos, uma correntinha de espaço e aqui entre uma florzinha e outra, colocamos 2 pontos altos. E a gente vai seguir dessa forma até a gente dar a volta em toda a nossa carreira. Então, percebam a sequência, ó, a gente coloca 2 pontos sobre a pétala, no espaço da correntinha, sobre a pétala, entre uma flor e outra. De novo, sobre a pétala, no espaço da correntinha, sobre a pétala, entre uma flor e outra. E assim a gente vai seguindo até completar toda a carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei ao final da carreira, fiz a última correntinha e vou finalizar aqui, ó, nesse segundo ponto, com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas para dar altura, mais uma de espaço, totalizando 4, e faço um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma correntinha de espaço e mais um ponto alto no mesmo lugar, ficando aqui dessa forma. Agora, nós vamos pular uma correntinha, no próximo ponto a gente vai fazer um ponto alto sem fechar, próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha também um ponto alto sem fechar. Daí, nós fechamos todos juntos, ficando dessa forma. Agora, eu laço o fio, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Ficando assim, ó, com 3 pontos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai repetir esse pontinho fechado junto. Então, eu pulo um ponto, no próximo eu começo, ó, um ponto alto sem fechar, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha, um ponto alto sem fechar. Aí, eu fecho todos juntos. Laço o fio, pulo um ponto e no próximo eu vou colocar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, todos no mesmo ponto de base. Percebam que a gente tá começando a repetir os pontos, ó. Agora, a gente vai novamente repetir o pontinho fechado. Então, eu pulo a correntinha, no próximo ponto eu começo a trabalhar. Um ponto alto sem fechar, no próximo ponto, um ponto alto sem fechar, e no espaço da correntinha, um ponto alto sem fechar. Aí, fechamos todos juntos. Laço o fio, pulo um ponto, no próximo eu trabalho. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai fazendo, pessoal, repetindo esses pontos, sempre seguindo a mesma sequência que eu falei pra vocês aqui nessa parte inicial, até dar toda a volta. Quando chegar no final, eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira e começar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira. E aqui a gente termina exatamente com 3 pontos fechados juntos. Daí, a gente faz um ponto baixíssimo na terceira correntinha de início, tá bom? Agora, nós trabalhamos 3 correntinhas para dar altura, laço o fio, venho aqui, ó, no ponto alto à frente, pulando a correntinha e faço um ponto alto sem fechar. Venho no próximo ponto alto e trabalho também um ponto alto sem fechar a laçada. Aí, estando com as 3 laçadinhas, a gente fecha todas juntas. Então, a gente vai inverter. Onde na carreira de baixo a gente tinha os pontinhos abertos, agora a gente vai ter ponto fechado. E onde a gente tinha ponto fechado, a gente vai ter ponto aberto, tá? Então, essa é a lógica do ponto. Agora, eu venho aqui sobre os 3 pontos fechados juntos, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, ficando aqui dessa forma. Laço o fio e nós vamos fechar esses 3 pontinhos aqui juntos, ó. Então, venho no primeiro, faço a metade do ponto, venho no próximo ponto alto, faço a metade do ponto, e no próximo ponto alto e faço a metade do ponto,
ficando aqui dessa forma. Aí, nós fechamos todos juntos. Olha só como vai se formando o ponto. E assim a gente vai trabalhando, ó. Agora, em cima dos 3 pontos fechados juntos, nós vamos trabalhar um pontinho aberto, que é composto por um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, aqui a gente trabalha 3 pontos fechados juntos. E assim a gente vai trabalhando nessa sequência até dar toda a volta na carreira. Então, pessoal, eu cheguei ao final da carreira mais uma vez. Olha só, finalizei aqui com um grupinho aberto e fiz um ponto baixíssimo em cima do grupinho fechado de início. E a partir daqui a gente vai apenas repetir essas 2 carreiras. Ou seja, agora a terceira carreira é a repetição dessa primeira carreira desse ponto, tá? Então, a gente começa com 4 correntinhas. 2, 3 e 4, e fazemos mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim um grupinho aberto. Aí, agora eu vou fechar esses 3 pontos juntos. Faço metade de um, metade do segundo, metade do terceiro. Fecho todos juntos. Na sequência, trabalho um pontinho aberto aqui sobre os 3 fechados. E assim a gente vai seguindo, pessoal, não tem segredo, é só repetir mesmo os pontos e as carreiras, né? Essa aqui é a repetição da carreira número 1. Depois, a gente vai terminar essa carreira, repetir a carreirinha de número 2, tá? E a gente vai prosseguir dessa forma, repetindo as carreiras, até nós chegarmos ali na altura que a gente vai abrir tanto a cava quanto o decote, tá? Então, o decote dessa peça vai ser na mesma altura da cava e a gente vai trabalhar em carreiras circulares até atingir essa altura, tá bom? Só lembrando que para medir a cava e decote, você vai pegar a fita métrica e colocar na altura do ombro, e você vai pegar a medida ali do final da abertura para a passagem do braço, no caso é a cava, tá bom? Então, é assim que a gente tira, de forma bem simples, a medida da cava do braço. Então, agora a gente vai analisar a nossa peça, tá? Pra gente saber até onde a gente vai trabalhar para atingir a altura da cava. A gente vai precisar da nossa medida do comprimento total da blusa ou do cropped, tá bom? Então, no meu caso, eu quero que o meu cropped, ele fique com 40 centímetros, tá? De altura. Então, eu vou colocar o 40 aqui. Por que que eu vou colocar o 40 aqui, ó? Porque a gente vai ter o acabamento depois aqui no final. Então, eu vou descontar 2 centímetros para esse acabamento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, no 38. Eu tirei a medida da minha cava, e eu quero que ela tenha 15 centímetros, 14, 15 centímetros, tá bom? Então, olha só, se eu puxar aqui, vocês vão perceber que eu vou ter que continuar trabalhando nesse mesmo pontinho até chegar aqui no 15, que é a altura que eu quero pra minha cava, que consequentemente vai ser a altura pro decote, tá bom? Porque cava e decote nessa peça são da mesma altura. Olha só, daí essa parte aqui de cima a gente vai trabalhar depois, tá bom? Eu volto com vocês para trabalhar essa parte aqui restante. Mas isso aqui é só para vocês entenderem. Lógico que vocês vão fazer com as medidas que vocês têm. Daí, vocês vão pegar a medida de vocês e vão fazer essa análise da mesma forma que eu fiz, colocando aqui o comprimento total, descontando ali os 2 centímetros e descontando aqui de cima a medida da cava para vocês saberem até quando vocês vão trabalhar nesse ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreiras até atingir os 15 centímetros, daí eu retorno com vocês pra gente começar a fazer a abertura da cava e do decote. Só um detalhe, pessoal, vocês lembram que no início a gente descontou alguns centímetros do tamanho do busto? A gente pegou o tamanho do busto, descontou ali 10 centímetros e fez as florzinhas. Então, agora, a gente vai trabalhar nesse ponto e quando a gente atingir a altura do busto, né, que ficar ali bem em cima ou um pouquinho abaixo, você pode mudar o número da agulha,
Por exemplo, eu tô trabalhando com a 3, quando eu chegar na altura do busto, eu vou mudar para 3,5, né? Isso vai fazer com que minha peça, ela abra um pouquinho mais, os pontos vão ficar maiores, e assim eu vou conseguir deixar minha peça um pouquinho maior e mais ajustada no busto, que é maior, tá bom? Então, vocês podem estar utilizando essa técnica também, de aumentar um pouquinho o número da agulha, para ajustar, deixar a peça ali um pouquinho mais confortável, quem sabe não ficar muito apertado no busto, tá bom? Então, eu vou continuar as carreiras, chegando na altura do busto, eu mudo para a agulha 3,5, depois eu volto para 3, tá bom? Se de repente você mudar para 3,5 e não sentir muita diferença, ou para uma agulha um pouquinho maior, não necessariamente para 3,5, né? Tem que ser uma agulha maior do que a que você estava trabalhando antes. Aí você pode mudar de novo, por exemplo, para 4, entendeu? De repente seu ponto é muito apertado e mudar apenas meio milímetro da agulha não faz muita diferença. Então, você já pode mudar para uma agulha 1 milímetro maior, né? No caso, você tá na 3, muda para 3,5, faz umas 2 carreiras e depois muda para 4, tá? Que aí ele vai aumentar gradativamente e já vai dar uma diferença maior, tá bom? Mas isso é muito relativo. De repente, você tem um ponto mais folgado e só mudando para 3,5 já dá uma diferença, tá? Então, veja o que é melhor para você, daí você faz essa mudança, esse joguinho de agulhas, tá bom?